Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pelas coberturas do setor de energia elétrica, petróleo, gás e saneamento. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que está aí nos jornais, que é a possível aquisição por parte da Prio de uma fatia no Campo de Peregrino. Então, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário no vídeo. Se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Então vamos para o que interessa. Possível aquisição de uma fatia no Campo de Peregrino, o que que a gente acha disso? Primeira coisa que vocês têm que entender é que isso aqui ainda é um rumor, mas quando o rumor ele tem nome, sobrenome e endereço, porque ele tem aí pelo menos 90% de chance de dele se materializar. E uma outra coisa que eu tenho para falar também é o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar que quando você senta numa mesa de pôquer e você não sabe quem é o pato, é porque o pato é você. Eu falo isso pelo seguinte, à medida que essa aquisição ainda não foi oficialmente, anunciada, você não tem os termos, você não tem um preço, você não tem o volume a ser adquirido, você ainda não tem todas aquelas informações que a gente gostaria de ter, porque afinal de contas ainda é um rumor, correto? Então o objetivo desse documento aqui é trazer eh, todas as informações que nós julgamos interessantes para a gente conhecer o ativo que está sendo adquirido e tentar fazer um rascunho aqui, um rabisco, sobre que preço pode ser pago, o impacto, como a empresa pode lidar com isso. Inclusive, eu coloco isso aqui ao longo do documento e eu espero que vocês leiam o documento para entender o racional que está aqui por detrás. Tá bom? Se sair essa aquisição, aí sim, e claro, saírem os dados, os termos, a certificação de reserva, aí sim a gente vai escrever um relatório completo, mas é importante que você já esteja munido de informação antes do evento acontecer. Não é assim que funciona? Então vamos lá. Eh, a gente começa sempre pela conclusão, né, o mais importante. É importante ter em mente que o sucesso da empresa cresce exatamente não apenas de redesenvolvimento dos ativos que ela já tem, mas via aquisições, né. Então, assim, a empresa tem uma grande capacidade de execução, ela viabiliza novas reservas à medida que a campanha de redesenvolvimento se materializa, e também ela pode, se hoje a gente está falando da aquisição de uma fatia de 40%, em um segundo momento ela pode comprar os outros 60% e, eh, enfim, passar a controlar o campo, né. Então vamos lá, os fatos. Aí aqui eu já comentei com vocês, antes de mais nada é importante colocar em perspectiva que o que está sendo discutido aqui é um rumor, etc e tal. Vamos lá, de acordo com a mídia local, a Prio, estaria próxima de fechar uma aquisição de 40% do campo de Peregrino. O campo é operado pela norueguesa Equinor e 40% pela empresa chinesa Sinochem. Então, a aquisição que estaria sendo discutida é essa aqui, tá, a Sinochem. A fatia seria minoritária, etc. E aqui a primeira informação, que a ideia da Prio comprar campos ou ativos com participações minoritárias, ela não é necessariamente nova, tá? Porque ela já fez isso, por exemplo, no campo de Manati. Então, e como eu já mencionei aqui, imaginamos que a compra do ativo como um todo não possa ser desconsiderada no momento seguinte, tá? Aí aqui, o que que a gente acha do campo de Peregrino? Vamos dar uma olhada no campo de Peregrino? A gente foi lá na ANP, né, e viu que é um bloco originário, de um bloco exploratório, ela teve a sua comercialidade anunciada em 2007, ela já produz desde 2011, eh, de acordo com a ANP, o ativo conta com 3 plataformas, etc, tá. Aí aqui começa a ficar mais interessante, ele é um óleo pesado, tá, e altamente viscoso. No final do dia, o que isso significa é que, o petróleo que ele produz, no final, não é da melhor qualidade e ele vai operar aí com certo desconto em relação ao Brent, tá. Eh, isso com certeza vai ter ali algum impacto no valuation, mas é importante mencionar que o próprio campo de Albacora, ele também não tem, eh, um ele não é um petróleo leve, tá, mas até aí ok, né. Eu coloco aqui a localização, fica aqui na bacia de Campos, não fica tão próximo, tá, aos outros campos que a Prio opera, tá. Albacora Leste fica aqui um pouco mais longe, Polvo, Tubarão Martelo também. Então, assim, não é um ativo que tenha tanta sinergia, aparentemente, tá, num primeiro instante. Dados técnicos, a gente foi lá também na ANP e para entender o quanto de petróleo que tem lá dentro, tá. Então, assim,
o que a empresa produz, ela é na realidade um percentual do total de volume de petróleo que está dentro desse reservatório. Então, o VoIP, né, o volume in place, ele é de 4 bilhões de barris, eh, e ele já extraiu 250 milhões de barris. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o fator acumulado, ou seja, ele já extraiu 6% do total do campo. E como é que a gente pega então isso aqui, a primeira informação interessante, na minha opinião, é essa. Por quê? Porque a bacia de Campos, ao longo dos anos que ela produz, ao longo das décadas, ela já recuperou 16%, tá? Sendo que do ativo só recuperou 6%. Então você tem essa primeira perspectiva, e a segunda perspectiva é a seguinte: eh, a Prio e a Petrobras, elas produzem petróleo, claro, mas vocês têm que entender o seguinte: a Prio, ela não faz exploração de petróleo. A Petrobras sim. Haja vista, por exemplo, o pré-sal, né, era uma campanha exploratória, podia dar certo ou não, tinha um alto grau de incerteza. Pois bem, eis que deu certo, a empresa perfurou, achou petróleo, está produzindo, tá. Então, enquanto que a Prio, ela faz o redesenvolvimento de ativos que já produzem. Então, se, por exemplo, a Petrobras hoje está aqui com fator de acumulação de 16 e espera, no final do dia, extrair entre 20 e 22,7, uma Prio, como a especialização dela é exatamente no redesenvolvimento, ela vai conseguir extrair 24, 25, 26, porque a especialidade dela é exatamente isso, é tentar arrancar um pouquinho a mais de produção em um campo que já produziu. Então, em teoria, o fator de recuperação dela é exatamente acima da média. Então, quando eu olho um ativo que só extraiu 6% do volume total, eu já acho isso aqui bem interessante, tá? Porque, mais uma vez, a especialidade da Petrobras e do caso da Equinor também é exatamente a exploração e a produção, e não necessariamente extrair todo o potencial do ativo, tá bom? Então é importante ter isso em mente. Essa aqui é a primeira informação que me chama a atenção e que, num primeiro instante, eu já acho ela bem positiva, tá. Aí o que que eu coloco aqui? Para fins de comparação, o fator acumulado de recuperação da bacia de Campos é de 16, tá. Então, assim, você tem aí mais 10 para ela convergir à média, ela tem que extrair aí um volume de mais 10% do que ela tem hoje. Além disso, a ANP ela fornece uma informação muito interessante, que é as reservas provadas, as reservas 1P, 2P e 3P, que é o quê? A reserva provada, aquela que você vai extrair com pelo menos 90% de certeza. A reserva provável, que é aquela que você vai extrair com entre 50% e 90% de certeza. E a reserva possível, que é aquela que você vai extrair com 10% de certeza, tá? Então, quando a gente aplica e eles dão essa informação, né, tá aqui na tabelinha aqui abaixo que eu já vou mostrar para vocês. Quando você pega esse fator de recuperação que já foi feito versus as reservas 1P, 2P e 3P, quer dizer que a bacia de Campos, para ela ser completamente exaurida, dentro do seu potencial produtivo, ela vai ter que ter uma taxa de recuperação final entre 20 e 22,7%, tá? Que é uma taxa de recuperação baixa se a gente considerar que a média do mundo é de 35%. Então, assim, quando a gente fala do potencial de redesenvolvimento do Brasil como um todo, ele é bem interessante, porque o Brasil extrai, na média, bem menos que o resto do mundo, tá bom? Então, o resto do mundo é 35, enquanto que o Brasil é entre 20 e 22, né? Se a gente considerar somente a bacia de Campos. E quando a gente olha os dados da ANP, o ativo de Peregrino está produzindo 94,4 mil barris de petróleo. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte: esses dados 1P, 2P e 3P, ele é disponível da bacia de Campos, mas ela não é disponível ativo a ativo. Tá? Infelizmente, a gente não tem de todos os ativos eh, da bacia de Campos, tem só o consolidado. Mas a gente tem os ativos das empresas de capital aberto, que como os dados são públicos, a gente consegue dar uma olhada nas informações que estão sendo, enfim, dar uma olhada nas informações. E aqui a gente coloca quais ativos a gente pegou para fazer a comparação aqui e tentar entender o potencial de Peregrino, que é Albacora Leste, que é da Prio, Frade Uarro, que é da Prio, Povo Tubarão Martelo, que é da Prio, e Papaterra, que é da 3R Petróleo. Tá? E o que a gente fez aqui está na tabelinha daqui de baixo, tá? É tentar entender o quanto já foi recuperado de cada um desses ativos
E quando a gente pega as reservas provadas, possíveis e 1P, 2P, 3P, a gente tem que entender, pô, se a gente pegar essa média aqui, quanto é que de reserva que Peregrino deve ter, tá? E a gente achou esses volumes aqui, tá? Entre 480 e 750 milhões de barris. Tá, então aqui tá a memória de cálculo, a gente acabou tirando a Papa-Terra, porque a Papa-Terra ele é um ativo muito único, ele é um ativo que teve problemas no seu desenvolvimento, então ele acaba puxando a média para baixo, tá, e o que não é o caso, de Peregrino, tá. Então a gente vê aí um ativo que no 1P vai ter aí algo próximo de 500 milhões de barris e, 750 milhões de barris no 3P. Então a memória de cálculo está toda aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, bota aqui nos comentários. E a gente fez um outro trabalho também, de pegar quais são as informações que a Equinor tem em relação a esse campo específico de Peregrino. Eh, Como a Equinor também é uma empresa muito grande, ela não tem as informações mastigadas ativo a ativo. Então a gente foi lá na certificação de reserva deles, eles têm ali bastante, eles disponibilizam bastante coisa, mas não da maneira que a gente queria, tá. Então o que a gente chegou aqui é uma reserva, considerando, assim, as declarações do CEO em relação ao plano de negócios que a empresa tem, tá. Então, a própria empresa fala que a reserva dela deve ser entre 550 milhões de barris e 700 milhões de barris, com um pico de produção de 110 mil barris e um investimento esperado de pelo menos 3 bilhões de dólares, tá? Então isso aqui é importante porque a gente faz um modelinho proprietário usando isso aqui como referência. Então aqui estão aqui as memórias de cálculos em relação às recuperações esperadas. Então perceba que quando a gente chega nesse nível mais conservador, ele fica razoavelmente aderente aos números que a gente tem de volume recuperável para o ativo quando a gente usa como inferência, eh, as taxas de recuperação esperada dos demais ativos comparáveis, tá, todos da Bacia de Campos. É uma matemática perfeita? Não, mas como eu falei mais cedo, a gente usa como premissa, assim, sempre tentando ser o mais conservador possível, para tentar avaliar esse ativo aqui. E uma das coisas que eu coloco, que eu já expliquei para vocês, é o seguinte, é que, eh, uma das alavancas de valor da Prio não é somente, eh, enfim, pagar barato e desenvolver o ativo, é entender que, eventualmente, a empresa pode destravar um maior volume recuperável em termos de barris de petróleo, em relação àquilo que foi certificado no primeiro instante, tá. Então se a gente está falando que, o ativo tem entre 550 e 700 milhões de barris, ao passar dos anos, às vezes a empresa ela faz isso tão bem que, cara, não vai ser 700 milhões, vai ser 800, 900, 1 bilhão, sei lá. E eu falo isso porque eu usei aqui como exemplo o Campo de Polvo, porque quando a gente pega aqui em 2014, a reserva provada do Campo de Polvo era de 14 milhões. Eis que quando chega em 2021, a reserva provada não é de 14, é de 33, tá? Mesmo tendo a produção ao longo desse período aqui, a empresa fez esse trabalho de casa tão bem que ela cessou muito mais petróleo do que se imaginava no primeiro instante. Então, aquela aquisição que podia ser considerada barata, nos termos da época que ela foi anunciada, lá em 2014, cara, foi muito mais barata, exatamente porque ao longo do tempo ela conseguiu destravar muito mais volume recuperável. Tá? Então, para fins de comparação, em 2014, a empresa esperava fazer o abandono em 2017. Eis que agora, aqui eu estou usando os dados de 2021, esse abandono vai ser só em 2037. Aí eu pergunto, será que, considerando o que foi pago lá atrás, tendo em vista a perspectiva de barril recuperável com que a gente tem hoje, o quão barata foi aquela aquisição lá atrás? Então, quando eu vejo um ativo com uma taxa de recuperação histórica só de 6%, cara, imagina o potencial disso aí dentro de uma empresa que tem como especialização o redesenvolvimento de reservas, tá? Então, eu fiz aqui uma avaliação, mais uma vez, sempre considerando o número mais conservador que eu tenho de possível, né, e sempre usando os dados públicos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o limite inferior, que a empresa, forneceu, né, em relação à reserva recuperável. Então a gente faz essa estimativa
considerando aí uma reserva de 550 milhões de barris, tá? E aqui eu coloco, tal volume implica nos limites de recuperação inferiores das taxas de recuperação esperadas e dos discursos da própria Equinor. Produção de 94, que é o que tem hoje, para 110 mil barris em 2026, decaindo até 2040. Isso também é declaração da Equinor. Curva do Brent, a gente coloca essa curva aqui de 79 a 69 e aplicando um desconto de $5 por barril, que também é um desconto razoavelmente agressivo, um desconto de $5 por barril, considerando aí a qualidade do petróleo, né, que a gente sabe não é uma das melhores. Investimento de 3 bilhões, royalties de 9, que também a gente usa o limite superior. O custo da operação, tendo em vista o tamanho da reserva, um abandono de 1,1 bilhões, 1,1 bilhão de reais. A gente também usa esses valores usando como referência os demais ativos da Bacia de Campos, tá? Albacora Leste e Frade, principalmente. E aqui outra coisa, imposto de renda. Cara, a gente considera uma alíquota cheia de 34%. Tá? Isso também não é comum, porque a empresa absorve crédito de prejuízo fiscal, juros sobre capital próprio, o benefício fiscal XPTO por causa disso, daquilo, diferimentos. Então, assim, dizer que ela vai pagar 34% na cabeça é difícil. Então, assim, é uma métrica conservadora. Tá? E aqui eu coloco em perspectiva o quê? Que a empresa ela tem como premissa ter uma taxa interna mínima de retorno de 20% em dólar desalavancado, ou seja, ela não vai usar dívida para tentar alavancar esse retorno. Então, aí eu coloco aqui, para fins de comparação, uma nota do Tesouro Nacional oferece uma taxa de 6% ao ano em real. Tá? E a outra oferece 20 em dólar. Quer dizer que você vai vender sua casa e botar tudo na Prio porque ela investe em ativos de 20% em dólar? Claro que não. Ela coloca essa taxa interna mínima de retorno de 20 exatamente para ter margem para que o projeto permaneça sendo um projeto bom, mesmo caso alguma coisa dê certo, então dê errado, perdão. Então, caso, por exemplo, a curva do Brent sair de 79 e vai para 60, cara, às vezes ela pagou tão barato nisso daqui que o projeto segue sendo bom, mesmo caso as premissas do jeito que ela estima no momento da compra, elas não venham a se materializar. Então, essa taxa interna de retorno, ela não é boa por si só. Ela é boa por quê? Porque o projeto vai seguir sendo bom, mesmo que as coisas não vá exatamente como a gente imaginar, né? Seja queda do preço do petróleo, um volume recuperável menor, ou então um investimento que vai ser muito maior ao longo do tempo, tá? Isso também é outro risco. Então, enfim, acho que vocês já entenderam o que eu quero dizer aqui, tá? Então, o que a gente faz aqui é um modelinho proprietário para entender o quanto que a empresa pode pagar pela essa fatia de 40% e entender que ele ainda vai seguir sendo um ativo bom, né, com essa taxa mínima de retorno de 20% em dólar. É bastante informação, eu sei, mas, enfim, vocês são inteligentes. E eu fiz aqui as estimativas, né? Eu construí um modelo com aquelas premissas que eu comentei ali em cima, e eu coloquei aqui quanto é que a empresa poderia pagar para ter uma taxa de retorno no mínimo 20% em dólar, tá? Então a gente chega aqui num range entre 6 e 8 dólares para uma reserva de 550 milhões de barris. Tá? Então a gente está falando aí, quando a gente faz o ajuste, a gente está falando aí que a empresa poderia pagar até 1,8 milhões de dólares, bilhões de dólares, perdão, e ainda assim ser um projeto com essa taxa mínima de atratividade de 20%. Tá? E aqui outra coisa que você tem que colocar em perspectiva, que é o quê? Que a gente utilizou premissas muito conservadoras, seja no volume, seja no imposto de renda, enfim, uma série de coisas aqui um descomissionamento de mais de 1 bi, tá? É bem agressivo também. Então, assim, quando sair a informação por si só, a gente vai ter que fazer o cara crachar, né? Para ver o quão aderente estão os meus números em relação à realidade. Mais uma vez, enquanto a gente ainda não tem os dados oficiais, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, tá? Então, é mais ou menos essa conclusão que eu chego por hora. Tá bom? Então a gente está falando que essa aquisição, pô, poderia gerar aí quase 60% de valor em relação ao preço de tela atual da empresa, tá? Teria um impacto aí de pelo menos R$ 30 por ação, mesmo utilizando essas métricas bem conservadoras que eu acabei de anunciar. Aí eu coloquei aqui em perspectiva que ao Bacora Leste eles pagaram 6 dólares o barril, tá? Só para vocês terem uma noção aí de quanto foi pago em outras aquisições. Ó, a média foi de 6 dólares aqui para o Albacora Leste, perdão, para ativos de água profunda. Perceba que Frade
foi $14, né. Então assim, e nem por isso foi um ativo ruim. Muito possivelmente, quando a Prio, comprou Frade por $14 o barril, ela já eu imagino que ela já imaginava que essas reservas provadas, esse salto das reservas provadas já poderia acontecer, né. Então assim, quem vendeu também aqui não deveria ser um bobinho, né, eu acho que ele já imaginava isso daqui, e a Prio teve que pagar um pouco mais de maneira antecipada, por todo esse potencial, né, de redesenvolvimento que o ativo tinha. Então isso tudo tem que ser colocado em perspectiva. Uma outra informação interessante é a seguinte, é que com a atual alavancagem da empresa, com esse valor aí de até 2 bilhões de dólares, a empresa não precisaria acessar o mercado de ações, tá, só o mercado de dívida, porque ela teria uma alavancagem potencial de até 4 bilhões de dólares, tá, isso considerando a alavancagem que ela tem hoje e um EBITDA anualizado ultraconservador de 2 bilhões de dólares, que sequer considera a entrada operacional de Wahoo. Então, se o Wahoo entrar em operação, e a gente espera que entre, né, e com 40 mil barris, cara, a desalavancagem vai acontecer muito rápido. Então perceba aí que a alavancagem de Albacora Leste já foi praticamente toda de ralo, né, ela já gerou todo o caixa que custou para adquirir o ativo há 2 anos atrás. E para quem não acredita nesse Frankenstein aí que eu montei, né, pô, não, fluxo de caixa com informações que não são nem, públicas, tudo bem, o que eu faço aqui é um método aqui mais conservador, em que eu considero qual deveria ser a reprecificação do ativo dentro da Prio, considerando um re-rating de múltiplos, né. Então, assim, se ela pagar então, por exemplo, a Prio, ela negocia $11 o barril, é VP2, não é nem P1, é P2. Tá, se fosse P1 aqui seria até maior, seria 15, 16. Então ela negocia aí é VP2, $11. Então assim, se ela comprar por $3, pô, você vai ter uma reprecificação de $8 por barril aqui dentro dessa aquisição. Aí eu tento fazer exatamente um exercício de qual deveria ser o valor a ser adquirido por ação, pensando somente na reprecificação de múltiplos. Ou seja, se você compra você paga $3 no barril, e a própria Prio negocia $11 o barril, isso que custa 3 vai tender a passar 11, tá. Então assim, é um método simplista, mas que o mercado vai olhar também, né. Então assim, é como se caso ela pague entre 6 e $8, que é o que hoje eu julgo razoável com as premissas que eu tenho, pô, tem um valor a ser gerado aí de 10 a 15% em relação ao valor de tela hoje. Valor esse que está muito amassado exatamente por causa de todo esse problema de IBAMA, ANP e etcétera, tá bom? Bem, a gente como mais uma vez voltando aqui para a principal informação que eu trouxe, é entender que a gente ainda não tem os dados oficiais, o que eu fiz aqui foi uma tentativa de tentar entender o ativo, as potencialidades, e que isso tudo vai ser revisto quando saírem os dados oficiais. O que eu fiz aqui foi tentar munir vocês sobre o que esperar, né, em relação ao que vai fazer, o que vai sair aí dessa aquisição. Caso o preço a ser pago não vai ser de 1,8, pô, vai ser de 1,9, 1,2. Ah, vai ser caro? Pô, assim, partindo do princípio que eu massacrei ali as premissas em termos de volume, em preço de imposto de renda, fica dentro do razoável, fica dentro sabe, não é preciso: "Ah, não, vou vender, eles fizeram coisa errada". Não acho que vai ser isso. Então, mais uma vez, eu usei, já devo ter dito isso 4 ou 5 vezes, eu usei premissas, conservadoras, porque a gente precisa ser conservador nesse momento. Mas com aquilo que não é premissa estimativa, né, com o que é fato, né, uma taxa de recuperação baixa, o potencial de recuperação, o histórico da Prio, isso tudo eu não inventei, são todos fatos factíveis, claros, concretos, que dá para a gente ter também, boas impressões em relação a essa movimentação da empresa, né. E também o fato de que muito possivelmente eu acho que ela não vai precisar acessar o mercado de equity, tá, o que é muito comum, nessa parte de redesenvolvimento, que como você tem que comprar um ativo que quem fez foi papai do céu, às vezes o ativo é muito grande, enfim, você precisa emitir novas ações, é uma coisa que o mercado aceita bem, mas que a gente sabe que é muito, se tiver espaço no balanço para adquirir via dívida e se aproveitar dessa alavancagem, é muito melhor. Tá bom? Ficou difícil? Gostou da apresentação? Respondeu aí, eh, alguma dúvida que você tenha em relação a Prio? Bem, me fala aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.